você, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Todo mundo achou? Amém? Vamos ler a partir do versículo 14. Mateus 17, a partir do versículo 14. E quando chegaram, pararam junto à multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Apresentei ele para os teus discípulos, e eles não curá-lo, não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus, repreendendo o demônio, e esse saindo do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Até aqui. Vamos orar? Amado Deus, estamos na Tua presença e viemos aqui para Te adorar. E Senhor, tudo que estamos fazendo aqui para isso é glorificar o Teu nome, para fazermos a Tua vontade, para estarmos dentro dos Teus planos. E queremos, Senhor, nesta noite ouvir a Tua voz, para podermos caminhar dentro da Tua vontade, para que seja destruído em nós todo e qualquer engano do diabo na nossa alma, para que a nossa fé cresça, para que as obras das nossas mãos Te glorifiquem. Então abençoa o nosso coração, e se alguém aqui se sente preso, eu peço agora em nome de Jesus, que o Senhor os liberte em nome de Jesus, para ouvir a Tua palavra, para receber o que o Senhor tem para eles. Vem com o Teu poder agora, Senhor, e leva o nosso pensamento cativo, e ministra os nossos pensamentos pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Espírito Santo, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos: toca-nos, age agora em nós, no poder do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, por favor. Preparei essa mensagem no comecinho da semana, porque eu recebi uma notícia muito difícil, uma notícia muito difícil. Eu não sei se vocês sabem, mas ser pastor não é nada fácil. A gente recebe muitas informações e notícias que a gente se sente extremamente impotente e capaz de fazer qualquer coisa. E essa semana eu recebi uma notícia de uma família que era da nossa igreja, que nós mantemos uma amizade. Eles moram em Américo. Ele trabalha nessa área de perfuração de petróleo, está fora de Araraquara, mas a família é daqui. E recebi a notícia que um dos filhos estava com um tumor no cérebro, e o jovem estava numa situação muito difícil. Eles foram para Curitiba, num grande centro, para fazer essa cirurgia no cérebro. E aquilo foi uma aflição durante a semana. E para a glória e honra do Senhor, quando foi na quinta-feira, vocês imaginem, o cérebro é uma massa, né? Que se você tiver qualquer tipo de contato com essa massa, ou
você vai perder algum tipo de informação, ou memória, ou paladar, ou visão. Então nós estávamos naquela aflição, porque o tumor era um tumor de 5 centímetros, bem evasivo, grudado no cérebro. E os médicos tiraram aquele tumor, e ele não perdeu nenhum dos movimentos. O nome desse jovem é Vitor, e nós ficamos tão felizes e tão assim, perplexos pelo que Deus tinha feito. E começamos a adorar, mas foi uma semana difícil, porque você recebe uma notícia dessa, você já sabe as consequências. Aí tem a questão se o tumor é benigno ou não é benigno. Não é só tirar o tumor, se esse tumor não vai aparecer em outro lugar. E foi uma semana muito desgastante, de muito clamor, de muita adoração, porque uma das coisas que eu aprendi é que no meio da dor, a melhor coisa que a gente pode fazer é adorar. E quando foi na sexta-feira, ele me enviou um vídeo, depois de uma semana de cirurgia, ele não tinha perdido nenhum movimento, nada, e saiu do hospital andando, foi para um restaurante que ele queria comer, foram no restaurante, comeu, mas ontem ele passou a ter uma dor de cabeça muito forte, foram para o hospital, internou na UTI, e foi diagnosticado uma meningite, porque ele pegou uma bactéria dentro do centro cirúrgico. E o pai, desde ontem, hoje de manhã, agora à tarde, me mandando áudios desesperado, porque ele não tem reagido, a pupila está dilatada, ele está em coma induzido, mas continua com a pupila dilatada. Isso quer dizer que ele continua tendo convulsões, mesmo estando, mesmo tendo sido parado, né? Porque eles colocam na coma induzida para que a pessoa pare. E assim foi a semana, muito difícil, e as notícias de hoje foram mais difíceis ainda. Tenho conversado com eles, tenho passado para eles aquilo que eu creio sobre a vida e sobre a morte, mas não é um momento fácil. Eu me lembrei então, nesses dias, do nosso querido pastor que nós amamos e seguimos, pastor Bill Johnson, lá de Redding, na Califórnia, que perdeu recentemente sua esposa com câncer, uma igreja que experimenta curas das coisas mais extraordinárias possíveis. Perdeu a sua esposa com câncer, ele que já viu coisas impressionantes, pertinho da minha experiência aqui, né? Eu orei por uma pessoa que tinha mais de 4 graus de miopia, ela foi curada, e eu tive que fazer minha cirurgia de miopia. Tem coisa que a gente não entende. E lá em Redding, o pastor Bill Johnson perdeu sua esposa, a esposa dele faleceu, e ela faleceu, na outra semana ele pregou. E quando ele pregou, ele falou uma coisa que é muito grande. Ele disse assim: quando nós estivermos no céu, lá não vai ter choro, não vai ter dor. Lá no céu nós só vamos adorar o Senhor. Lá no céu não vai ter doença, não vai ter nada de ruim. E nós só vamos adorar o Senhor. E ele disse assim: aqui é o único lugar que nós ainda temos a oportunidade de adorar a Deus no meio do sofrimento. Então vamos fazer isso. Porque lá no céu não teremos mais essa oportunidade. Mas aqui nós temos a oportunidade de adorar a Deus no meio do sofrimento. Então vamos adorá-lo no meio do sofrimento. Por isso que eu disse para vocês que no meio do sofrimento eu estava adorando a Deus. Uma das coisas de Moçambique, que não é comum para nós, é que ninguém em Moçambique, ao pegar uma palavra, porque eles não têm microfone, mas na hora que eles começam a falar qualquer coisa, seja quem for, a primeira coisa que eles vão fazer é: eu quero agradecer a Deus porque eu estou vivo. Todos. É a primeira coisa que eles falam. Porque eles sabem que a morte está constantemente perto deles.
e eles agradecem, adoram a Deus. E essa foi a fala do Bill Johnson, num momento de tanta dificuldade, que todo mundo queria saber o que ele ia falar. Ele falou isso: essa é a nossa oportunidade de adorarmos a Deus no meio dos sofrimentos. Mas Jesus está falando aqui algo importante, porque no meio do sofrimento, no meio de lutas, e esse mundo jaz no maligno, e não há nenhum de nós vamos deixar de sofrer nesse mundo, porque todos nós vamos perder alguém, já perdemos ou vamos perder alguém, a menos que Jesus volte hoje, todos nós vamos ter algum tipo de sofrimento. E uma das coisas que eu queria que você entendesse, que nós precisamos entender, porque eu quero que você preste bem atenção, se você estiver aqui nessa terra, nesses próximos 10, 15 anos, você vai ver que o discurso da igreja vai mudar. Estou falando como profeta. Deus tem me ensinado e tem me dito que o discurso da igreja nesses próximos 10, 15 anos vai mudar. Porque a igreja se manteve nesses últimos 20 anos dizendo que crente não sofre, crente não passa dificuldade, crente que o mundo está melhorando, que o reino já está implantado, que as coisas estão aí para melhorar. Só que esse discurso está falindo. Esse discurso não está dando mais certo. Porque a Bíblia nunca disse que isso seria uma verdade. E nesses próximos 15 anos, 10, 15 anos, você vai ver que o discurso da igreja vai mudar. E a igreja voltará para a sua origem, ensinando que esse mundo não é um lugar para nós. Essa aqui não é a nossa pátria. Nós não estamos aqui para gostar disso. Nós não fomos salvos para gostar desse mundo ou para viver nesse mundo. Nós fomos salvos para levarmos a palavra de Deus para outras pessoas, para elas irem para o céu que nós vamos. E o céu que Deus preparou para nós, porque esse daqui não é o nosso lugar. E você vai ver o discurso da igreja mudando nesses próximos anos. Porque esse tipo de discurso de que crente não sofre, de que crente não tem problema, de que crente não passa por luta, de que crente não tem doença, isso está cada vez mais comprometido, esse discurso está falindo. Mas o discurso de Jesus, esse não fale, a palavra de Jesus não fale. E nós temos que ficar firmes na palavra dele. Porque tem verdade sim, de que eu em Cristo Jesus vou ter uma vida abençoada. Existem verdades que em Cristo, meu casamento, meus filhos vão ser abençoados. Mas não existe verdade de que eu não vou ter lutas, não vou ter sofrimento nesse mundo. De que eu não vou passar por situações difíceis. De que eu não vou me deparar com situações que eu vou me sentir extremamente impotente diante daquela situação e que eu não vou conseguir ver mudanças. E que Deus vai parecer estar em silêncio, o céu, todos em silêncio. Por isso que eu tenho que ficar firme no que Jesus nos ensina, naquilo que Cristo nos mostra, porque é o que Ele nos ensina que vai nos fortalecer para podermos viver nessa terra. Não é o que o homem ensina, não é o que as pessoas acham, mas é o que Cristo nos ensina. E a fé, ela faz parte disso. Agora toma cuidado como que você enxerga a fé. Fala para o teu irmão, toma cuidado. Eu já vi gente dizendo assim, se você tiver fé que nem um grão de mostarda, Deus, uma fé pequenininha, a tua fé pode ser que nem o grão de mostarda, pequenininha. Deixa eu te explicar uma coisa, Jesus nunca apoiou uma fé pequenininha. Não existe nenhum lugar nas Escrituras que Deus mande você ter uma fé pequenininha. Ele não fala igual a um grão de mostarda, ele fala como um grão de mostarda. Pelo contrário, você vai pegar várias passagens, por exemplo, na passagem da tempestade, Mateus capítulo 8, quando eles estão dentro do barco, Jesus está chegando dentro do barco, eles acham, nós vamos morrer. Jesus fala assim, ei, homens tímidos, medrosos, de pouca fé. Por que a tua fé é tão pequena? O Senhor nunca aceitou uma fé pequena, porque a fé pequena
não vai nos levar ao estágio que Deus tem para nós, para passarmos pelas situações difíceis. Então eu tenho que aumentar a minha fé. Mateus capítulo 14, versículo 31. Pedro tem a coragem de sair do barco e andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas de repente ele fica com medo e afunda. E Jesus fala para ele novamente, fala assim: você é um homem de pequena fé, por que você duvidou? A pequena fé vai trazer dúvida. Não há em nenhum lugar nas escrituras que fala assim: ó, se você tiver uma fé pequenininha, que nem um grão de mostarda, você pode ter uma fé pequena. Não, Jesus não está falando para você ter uma fé pequena. Ele está falando para você ter uma fé como um grão de mostarda, que ela é pequena, mas ela vai crescendo e vai se tornar uma árvore. Isso também aconteceu depois da multiplicação dos pães, Davi. Jesus multiplicou os pães, os discípulos viram como Jesus multiplicou os pães, todos estavam abismados, 5.000 homens comeram, fora crianças e mulheres. E aí Jesus olha e vê os discípulos discutindo, e Jesus falou: cuidado com o fermento. E eles pensando: onde que vamos comprar pão? E Jesus fala assim: não estou falando de pão, vocês são pessoas de pouca fé. Novamente, 3 vezes Jesus repreende os discípulos no mesmo livro de Mateus, por causa da pouca fé. Então Jesus não quer que você tenha pouca fé. Uma fé pequenininha vai fazer de você uma pessoa medrosa, tímida e inconstante. Porque olha só, eu posso acreditar em Deus, mas eu posso duvidar daquilo que Ele escreveu, porque eu não tenho conhecimento. E aí eu fico que nem um prego na areia quando as coisas vão acontecendo à minha volta. Eu caio para qualquer lado. Então tome muito cuidado com essa mentira sobre a fé. Ah, se eu tiver uma fé pequenininha, isso vai me ajudar. Não, irmãos, você não tem que ter fé pequenininha. Você tem que crescer na tua fé. E sabe como você cresce na tua fé? Olhando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e vendo o Deus que te chamou, que é um Deus que trata as coisas num nível que nenhum homem pode tratar, que coloca os demônios debaixo dos seus pés, que faz milagres como nenhum homem pode fazer. Esse é o Deus que nos chama, e Ele quer que a nossa fé então cresça. Mas tem uma segunda coisa que antes de entrar na palavra, eu quero que você entenda. Aquele que vai trabalhar de forma forte para destruir a tua fé é Satanás. Ele vai fazer de tudo para destruir tua fé, para que você não cresça na fé, para que você fique um crente que só crê em Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, como um pai espiritual: crer em Deus, diz o apóstolo Paulo, até o diabo crê. Até o diabo crê em Deus. E ele ainda diz mais: e os demônios tremem. Então crer em Deus, ter fé em Deus, qualquer um tem. O índio tem, que nunca ouviu sobre Deus, ele tem fé de que existe um Deus, o Deus fogo, o Deus sol, o Deus lua, porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1 que a natureza revela a criação de um Deus. Então você tem que entender que o diabo vai fazer de tudo para destruir tua fé. E como o pastor André Valadão, tem um Reels do pastor André Valadão, eu tentei pegar, pena que eu perdi, mas se alguém vê esse Reels, me manda para mim. Achei tremendo o que ele falou. Ele diz assim: hoje tem os incrédulos querendo ensinar a igreja, pessoa que não é próspera falando sobre prosperidade, pessoa que já está no 5º casamento, 3º casamento falando sobre família, gente fora da igreja dizendo que é melhor estar fora da igreja do que estar na igreja, e tem crente acreditando nisso. Tem crente acreditando nisso, dando ouvidos para pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. E sabe quem o diabo está usando? Essas pessoas para destruir a tua fé, para acabar com aquilo que você crê, para deixar você em dúvida. Será que eu preciso de uma igreja? Bom, será que eu preciso estar na igreja? Eu tenho dúvida nisso? Não, eu não tenho dúvida, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Jesus levantou as igrejas, mandou carta para 7 igrejas, que se reuniam no na região lá da Turquia. Então Jesus é contra a igreja. Agora não vem os endemoniados dizendo que não precisa de igreja. Quer ensinar sobre casamento, quer ensinar sobre amor, quer ensinar sobre bondade. Então tome cuidado, porque foi assim que Satanás enganou Eva. Sempre com um jeitinho manso. Não foi assim que Deus disse, não é assim que é. Fé não pode ser pequena, e tome cuidado com tudo aquilo que tenta destruir a sua fé. Porque eu quero que você olhe comigo, por favor, um outro trecho. Deixa marcado aqui Mateus capítulo 17, mas volte um pouquinho, Mateus capítulo 13. É interessante que o que Jesus fala em Mateus capítulo 13 sobre o grão de mostarda. Eu não tenho autoridade do Senhor Jesus para dizer que esse grão de mostarda está relacionado no mesmo nível de Mateus 17. Mas eu gostaria de te chamar a atenção para algo interessante. Mateus capítulo 13, versículo 31, diz assim. Mateus 13, acharam? Versículo 31 diz assim. Outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. De novo, semelhante, ou seja, como? Igual lá de Mateus 17. Que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm se aninhar-se nos seus ramos. O reino dos céus é como um grão de semente de mostarda, ou seja, quando essa semente cresce, ela vai se tornar uma árvore que vai proteger as aves dos céus. E aqui eu queria trazer algumas verdades para você. Eu gostaria que você entendesse que quanto mais fé, mais manifestações do reino de Deus vão estar dentro de você. Deixa eu te ensinar uma coisa com muito amor. Uma coisa é o reino que Jesus Cristo vai estabelecer sobre a terra e Ele vai reinar nesse reino, fisicamente. Jesus vai reinar na terra. Alguns imbecis dizem assim, se Jesus voltar novamente vão matar Ele. Só que estão se esquecendo que a primeira vez que Jesus veio numa manjedoura. Só que a próxima vez que Ele vier, Ele volta como rei, é diferente. Então ninguém vai tocar nele. São pessoas que não têm muito conhecimento, né? São loucos. Jesus vai reinar aqui nessa terra. Ele disse que vai reinar. E Ele vai reinar. O que Ele diz vai acontecer. Mas Ele nos ensinou sobre as manifestações do seu reino. Quando nós oramos na Santa Ceia, e eu faço isso propositalmente, de orar na Santa Ceia, a oração do Pai Nosso, para que a gente não se esqueça dessa oração, porque daqui a pouco os crentes não sabem nem orar mais a oração do Pai Nosso. Então, na oração do Pai Nosso, qual é a oração? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu preciso entender que o desejo do Pai é trazer a manifestação do seu reino em nós, e o reino de Cristo, ele é maravilhoso. O reino de Cristo não é comida nem bebida, diz o apóstolo Paulo em Romanos, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino, é a alegria do Espírito Santo em nós. E o único que pode trazer uma alegria no meio de dor, como eu estou sentindo, como o Ronaldo está sentindo, como a família está sentindo, como a igreja está sentindo, no meio de outras famílias, como você sente às vezes, o único que pode trazer alegria é a manifestação do Rei, do reino em nós. Mas parece que as coisas estão meio juntas. Fé e a manifestação do reino. Parece que se eu não tiver a fé genuína, a fé verdadeira, essa manifestação do reino não chega até mim. Então eu preciso ter uma fé verdadeira. Fala para o teu irmão assim, quanto mais fé, mais manifestação do reino. Amém? Quanto mais fé, mais do reino em você.
Quanto mais fé, mais segurança você vai ter. E olha algumas coisas interessantes, porque quando eu olho para a palavra de Deus, o Senhor diz assim: o justo viverá pela fé. Eu aprendo que o justo vive pela fé. Eu preciso viver pela fé. Agora, eu não vou falar sobre isso, eu quero que você abra lá em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Vocês viram essa história aqui desse homem que tinha um filho endemoniado? E olha só o que aconteceu com os discípulos. Enquanto você está abrindo em 2 Coríntios. Os discípulos foram enviados por Jesus para expulsar demônios e curar enfermos. E eles foram. E fizeram isso. Só que no meio do caminho, eu disse o quê? No meio do caminho apareceu um jovem endemoniado que o diabo convenceu eles que eles não conseguiriam expulsar aquele demônio. Matou a fé deles. Você está entendendo? Jesus enviou eles para expulsar demônios e curar enfermos. E levar o reino. Eles foram e começaram a fazer isso. Mas no meio do caminho apareceu uma pessoa que eles não conseguiram fazer, porque o diabo desafiou eles e falou: isso aqui não é assim. Não é assim que o teu pastor disse, não é assim que Jesus disse. Isso aqui não vai funcionar como Jesus disse. Jesus falou, mas não é bem assim. E eles tiveram dúvida. E por que eu sei que eles tiveram dúvida? Porque Jesus depois fala para os discípulos: vocês não tiveram fé. Vocês não expulsaram porque vocês duvidaram de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Posso te ensinar um pouquinho? Posso, com muito amor? Com muito respeito? Eu quero te ensinar. Muitas pessoas dizem assim: Adão e Eva pecaram contra Deus porque foram desobedientes. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Desobediência é fruto da falta de fé. Adão e Eva não pecaram contra Deus porque foram desobedientes. Adão e Eva pecaram contra Deus porque eles não tiveram fé. E quando você não tem fé, você vai duvidar e você vai ser desobediente àquilo que Deus fala. A desobediência é consequência da falta de fé. O diabo pegou os discípulos. O diabo falou para eles: este caso não é assim como Jesus disse, não. Esse aqui não vai sair. E os discípulos compraram aquela ideia, receberam aquela informação. E o jovem ficou endemoniado. Por isso que nós temos que viver pela fé, meu irmão. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 5. Eu quero chegar no versículo 3, mas eu preciso ler com você pelo menos... Eu quero chegar no versículo 6, mas eu quero ler com você os primeiros versículos e ajudar você a nós, né? Vamos nos ajudar a entender isso. Versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer... Para um pouquinho. O que Paulo está falando aqui? Nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. O que Paulo está falando? Sabemos que se a gente morrer, não é isso que ele está falando? Sabemos que se esse tabernáculo aqui se desfizer, temos da parte de Deus a minha fé. Ó minha fé. Onde está a minha fé diante da morte? Se isso daqui se desfizer, um dia, isso aqui não acabou. Isso aqui não acabou. Eu não sou que nem um gato, que nem um cachorro, que nem uma plantinha, que quando acaba, acabou. Eu não. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. E quando esse corpo se desfizer, quando esse tabernáculo se desfizer, nós temos um outro lugar que nós vamos habitar com Ele, um edifício feito por Ele. Continua, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Versículo 2, e por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Nesse mundo não está fácil, a gente geme o tempo inteiro nesse tabernáculo. Versículo 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O que ele está dizendo aqui? Eu gemo, mas eu sei para onde eu estou indo, se eu estou revestido, eu não estou nu. Revestido do quê? De salvação. Eu tenho a salvação sobre a minha vida, eu sei quem é Jesus, eu vou para o céu.
Eu estava conversando com uma irmãzinha que eu amo muito aqui da igreja esses dias, e ela falou assim para mim: apóstolo, eu tenho medo de morrer. E eu brinquei, falei: eu não vejo a hora de me ver com Cristo. Eu quero fazer a obra que Ele quer que eu faça, mas eu não vejo a hora de me encontrar com Ele. Aí a pergunta é, olha o versículo 3, se todavia, todos nós o quê? Somos e fomos revestidos. Você já foi revestido de salvação? Tem salvação sobre você? Você tem certeza que se você fechasse os seus olhos hoje, você vai para o céu? Então por que nós temos medo de morrer? Não, é diferente a informação. Eu não quero morrer, porque eu quero fazer a obra de Deus aqui na terra. Porém, se chegar a minha senha, irmãos, eu sei que o Senhor vai cuidar de todo o restante para mim. Meu pai morreu, eu tinha 11 anos de idade, minha mãe não era crente, mas eu já era um escolhido. E o Senhor cuidou de mim até que eu chegasse nos 21 anos e me convertesse. O plano de Deus nas nossas vidas não vai falhar. Com você ou sem você, o plano de Deus vai se cumprir. Eu tenho que ter essa paz, eu tenho que ter essa segurança. Eu tenho que viver pela fé. Eu tenho que andar pela fé. Eu não posso andar, continua lendo, versículo 6, vamos lá para o versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. O que é bom ânimo? É uma alma viva. Eu tenho que ter uma alma viva, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos pela fé, nós temos que ter uma fé genuína. A minha fé tem que crescer. Eu tenho que ler as Escrituras e ver que uma das coisas que os homens não tinham nas Escrituras era medo de morrer. Sabe por quê? Porque eles andavam pela fé, eles tinham uma fé firme. Não era do tamanho de uma mostarda, não. Era uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira. Agora preste bem atenção, volte lá para Mateus capítulo 17. A fé não só tem que caminhar, eu tenho que caminhar com a minha vida nessa fé, a minha vida tem que ser uma vida de fé, mas eu tenho que entender que essa fé me protege. Essa fé é o quê? Fala para o teu irmão, a fé protege. Fala para o teu irmão, quanto mais você tiver fé, mais do reino estará sobre você. Meu irmão, se você tiver mais do reino sobre você, você vai ser protegido. Entenda isso. A fé tem que crescer em nós para nos proteger. Aquele homem estava totalmente vulnerável com o seu filho endemoniado. O diabo estava dentro da sua casa e os discípulos não conseguiram fazer nada, porque faltou fé. Aprenda isso, filho de Deus. Se faltar fé na tua vida, o diabo vai entrar. Se faltar fé na tua vida, o diabo vai entrar para te destruir. Porque se você não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, aqueles que têm fé, Ele galardoa, Ele abençoa. Se eu duvido do que Deus fala comigo, eu estou em parceria com Satanás. Porque foi isso que Eva fez. Duvidou do que Deus tinha falado com ela. Eu não tenho que duvidar do que Deus fala. Isso não quer dizer que eu não vou ter medo, porque às vezes vem o medo, né? Será que vai morrer? Vem aquela insegurança. Mas aí eu tenho que respirar. E entender que nem morte, nem vida, nem principado, potestade, nada pode me separar do amor de Cristo. E eu preciso me encher de fé. Para que o medo saia. Senão o medo toma um lugar. E quando o medo toma um lugar, a fé está menor que um grão de mostarda. Quando a fé toma um lugar, o diabo, Satanás, vai entrar nas nossas vidas e vai tentar
impedir-nos de vermos os milagres de Deus. A fé nos protege. Aquele pai, Mateus 17, estava vulnerável, desesperado, versículo 15, seu filho era um lunático, estava sofrendo, e tudo isso porque faltou fé no meio dos discípulos para que aquela libertação acontecesse. Você precisa fazer com que tua fé cresça. Coisas erradas têm que sair da sua vida. Ações demoníacas têm que cair por terra. Situações que você olha na tua vida e fala, isso aqui está acontecendo, isso aqui tem que parar de acontecer. Tem que ser pela fé. O Deus a quem eu sirvo, Ele vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. E Satanás não vai prevalecer sobre a minha vida. Eu tenho que ter fé. Eu não posso me conformar com as coisas erradas que estão na minha vida. A fé vai fazer com que eu saia das coisas erradas. Se eu me conformo com as coisas erradas, eu estou dizendo, não, isso aqui não é bem assim que Deus fala, não. E aí, se eu gero um ambiente de incredulidade, Satanás vai agir. Então, fé protege. Vocês lembram lá de Mateus, que nós lemos Mateus 13? A semente de mostarda é como uma pequena semente que vai se transformar numa árvore, que as aves dos céus vão fazer o quê? Vão se abrigar ali. Deixa eu te falar uma coisa. Se a tua fé crescer, as pessoas vão querer andar com você e vão querer se abrigar com você. Porque elas vão falar, tem segurança ali. Eu vejo o que Deus está fazendo lá. Eu vou querer andar dessa maneira. Agora, se você anda com pessoas incrédulas, você quer andar com pessoa incrédula? Que dá tudo errado? Que o que ela fala você não pode escrever? Ou você quer andar com aquilo que a história vai mostrando? Deus está fazendo, Deus está realizando, Deus está cumprindo. Olha o casamento, olha os filhos, olha a geração. Deus está agindo. Isso gera fé na gente. É assim que nós temos que andar. Fé traz proteção. Fala para o teu irmão, fé traz proteção. Amém? Mas tem uma última coisa, quando eu olho aqui para o versículo 20 de Mateus, capítulo 17. Jesus fala uma coisa. Eu tive um irmãozinho aqui na igreja, ele foi diácono, mas lembre-se que há 25 anos atrás, quando nós levantávamos um diácono, 25 anos atrás, todo mundo era novinho na fé. Então, não tinha diácono de 20 anos de convertido, de 15 anos de convertido. Todo mundo era novinho, então todo mundo estava aprendendo. O mais velho era eu, que tinha feito seminário, 3 seminários e tal. E o pessoal era tudo novinho. Mas eu lembro que eu tinha um diácono na igreja, ele falava assim para mim. Na época eu era bispo, ele falava assim, bispo, Jesus falou que se a gente tiver fé, a montanha vai se mover. Por que as minhas montanhas não se movem? Aí eu, na minha simplicidade, achei que ele estava falando da montanha espiritual, né? Não, ele estava falando do sítio, que tinha uma montanha que não movia toda vez que ele orava. Estou falando sério, não ri. Não ria. Porque eu estou falando a verdade. Mas você está querendo dizer que Jesus está falando de uma montanha mesmo, de um negócio assim, que sai de um lugar e vai para o outro? Eu acredito. Você tem mais fé do que eu. Eu não tenho essa fé. Eu entendo aqui como uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem, que o Senhor está dizendo assim, olha, imagine uma coisa que é impossível. Um monte sair de um lugar e você mandar para outro. Eu entendo que Jesus está falando isso. É impossível. É impossível. Então, se você tiver fé como um grão de mostarda, ela vai crescer na sua vida e você vai ter poder para fazer isso. E essa é uma outra coisa que a gente aprende. A fé vai nos levar a experimentar milagres. Porque milagres vêm por meio da ousadia da fé. Fale comigo, ousadia da fé. Você já viu pessoas que são ousadas na fé? Sim ou não? Eu já vi. É até delicioso andar com pessoas assim. Você olha para aquela situação, você pensa assim, vamos fazer tal coisa. A pessoa, não, vamos fazer tal porque vai dar certo. Eu olho e falo, meu Deus, esse tem fé mesmo. É delicioso andar com gente que tem uma fé ousada.
Porque a pessoa que tem uma fé ousada, ela experimenta milagres. Coisas que ninguém vê. Porque vem do céu. A fé é como se nós provocássemos o nosso Pai a olhar e falar assim: é isso que você crê? Você crê mesmo que eu sou capaz de fazer isso? Você crê mesmo que eu faço isso? Eu vou fazer então. Por isso que a minha fé não pode ser como um grãozinho de mostarda. Por isso que eu não posso deixar o diabo destruir minha fé. Por isso que eu preciso, de todas as formas, ler a palavra de Deus. Apóstolo, eu leio o Velho Testamento, mas eu tenho tanta dificuldade. Quando eu leio o livro de Gênesis, Êxodo, até gosto, mas quando eu chego em Levíticos, Números, Deuteronômio, meu Deus, eu não entendo nada. Leia. A Raquel, quando era pequenininha, ela leu acho que umas 30 vezes o livro de Gênesis, que ela não passava, ela chegava em Gênesis e voltava para Gênesis, ela não conseguia. Fala, onde você está, filha? Em Gênesis. Depois de 2 anos, onde você está, filha? Em Gênesis. 4 anos, filha, onde você está? Em Gênesis. Ela não gostava de, quando ela começava a ler as outras histórias, ela não gostava. Leia a palavra. Esses dias eu estava diante de um médico, e eu falei para ele assim: ó, eu quero conversar com você hoje. Ele falou: vamos lá, vamos conversar. Fiquei 1 hora evangelizando ele, falando do amor de Jesus para ele. Aí ele falou assim para mim: mas por onde eu começo? Eu falei assim: pega o evangelho de João, começa a ler João. Começa a ler o evangelho de João. Vocês que já são da igreja, comece a ler os evangelhos. Leia 5, 6 vezes Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, leia, 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 até aquilo está dentro de você, e você fala assim: agora eu sei as histórias, eu sei a verdade, eu sei o que Jesus Cristo fez. Depois você vai, Atos, aí você avança. Mas acredite no que Jesus falou, acredite no que Ele falou, no que Ele fez, porque isso é para nós hoje. A fé me faz experimentar milagres, se minha fé for uma fé ousada. Eu sempre acreditei no que Deus me falou. Quando o Senhor falou para mim, quando nós estávamos aqui em cima, no 172, o Senhor falou assim para mim: aquilo que você passou, seus filhos não passarão. Assim vai ser o Ministério Resgate, que vocês passaram, os seus filhos não passarão. Eu acreditei nisso, e eu vivo isso. Aí o Senhor começou a me mostrar o que Ele ia fazer no nosso ministério. Nós não tínhamos dinheiro para pagar aluguel, mas eu acreditei. E hoje, depois de 25 anos, eu posso dizer que a minha fé já está um pouco maior do que aquele grão de mostarda. E ela vai continuar crescendo. Porque eu ainda quero ver morto ressuscitando. Eu ainda quero ver pessoas sem perna, tendo sua perna sendo estendida novamente. Eu vou ver. Eu vou ver. Feche sua Bíblia, por favor. Fala para o teu irmão: quanto maior é a tua fé, mais da manifestação do reino em você. Na nossa casa. Fala para o teu irmão: na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Eu preciso crescer na minha fé. Quanto mais fé, mais eu vou ver dessa manifestação. Então viva pela fé. Viva pela fé. Ande de fé em fé. O apóstolo Paulo nos ensina que eu devo andar segundo aquilo que eu já alcancei. O que eu já alcancei, eu tenho que continuar, não posso retroceder. Por isso que ele fala em Hebreus que Deus abomina o retrocesso. Deus abomina o retrocesso. Assim como Ele também abomina o divórcio, Ele abomina a morte de um ímpio. Deus não quer morte, Deus não quer destruição, Deus quer que todos sejam salvos. E eu preciso ter fé para caminhar dessa maneira. Meu casamento não está fácil. Eu tenho fé que o Senhor vai restaurar, vai arrumar meu casamento. Eu estou com uma doença, eu tenho fé que o Senhor vai tirar essa doença de mim. A minha família toda morreu de câncer. Eu tenho fé que isso não chegará sobre mim, nem sobre os meus filhos.
Aí tem todos os outros processos. Repreender o demônio, fazer cura interior, quebrar vínculos com as trevas. Mas a minha fé tem que estar nisso, senão eu fico fazendo as coisas como se fosse antes de aceitar Jesus. Como que era a sua vida antes de aceitar Jesus? A minha vida antes de aceitar Jesus. A gente fazia o que os outros mandavam. Faz cura interior porque você vai ser liberto. Eu vou fazer cura interior. Dá dízimo porque você vai prosperar. Eu vou dar dízimo. Faz isso que você vai. Eu vou fazer. Sem fé, irmãos, isso tudo não tem valor nenhum. É como no mundo, quando nós éramos do mundo. Pega um negócio, amarra, dá 5 voltinhas, joga para trás, 5 pulinhos. Você fazia. Acende uma vela, faz isso, acende um defumador. Você fazia sem entender, sem saber, sem ter noção, você ia fazendo. Eu fiz. Você não, eu fiz. E Jesus não quer que a gente faça as coisas de qualquer jeito. Jesus quer que a gente faça por fé. Então eu tenho que andar pela fé. O meu caminhar tem que ser um caminhar de fé. Porque isso vai me proteger. Isso vai me levar a ter experiências de milagres. Eu vou começar a ver coisas diferentes na minha vida. Vamos orar? Qual a situação? Não feche seus olhos. Qual a situação que você olha hoje para a sua vida que você fala? Aqui eu preciso realmente aumentar a minha fé. Qual a situação da sua vida? Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Qual a situação da sua vida que você olha e fala assim? Como? Você não sabe? Não sei. Eu também não sei. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, Abraão também não sabia para onde ia, mas ele acreditou que Deus ia fazer algo. E ele andou pela fé. E Deus fez. Qual a situação que você olha e fala assim? Jamais, Senhor. Davis, fique em pé, por favor. Está sempre sorrindo esse meu diácono, é uma benção. A Sandra falava para mim, ele nunca vai se converter. Não, o Davis não, Davis, você não conhece o coração dele, apóstolo. E Deus pegou esse coração, e é uma bênção entre nós. Pode sentar, Davis. Toda a glória ao Senhor Jesus. Toda a glória ao Senhor Jesus. E isso não acaba, né, irmão? Fica em pé, Mária. Olha o brutamonte. É um monte. Não vai se converter. É duro. Odiava-se, entre aspas, crente, igreja. Aí o Senhor pegou o coração dele. Estou falando dos que estão perto, mas você é igualzinho a ele, não é? Sim ou não? Nós somos iguaizinhos. Obrigado, Mari. Eu falo assim para Deus, é a minha oração. Escute, eu falo para Deus, Senhor, se o Senhor me converteu, o Senhor é capaz de converter qualquer um. Pode salvar isso aí. Por favor, salva, porque eu não prestava. Não tinha nada de bom. Era um blasfemo. Não tinha nada que o Senhor pudesse olhar e falar. E o Senhor me salvou. Então o Senhor salva qualquer um. E Ele salva. Ele muda, Ele transforma, Ele converte, Ele muda o coração. Agora você tem fé para entender que isso vai acontecer? Eu só entendi o que aconteceu na minha vida quando eu conheci uma tia minha pentecostal, mulher do fogo mesmo, tia Luzia. Faz anos que eu não falo com ela, tentei me corresponder com ela esses dias, essas semanas. Provavelmente ela já está com o Senhor, porque ela devia estar bem velhinha. E ela orava pela salvação da minha mãe e dos filhos da minha mãe.
E eu e meu irmão e meu outro irmão que já está no céu, os 3 estão salvos, inclusive minha mãe. E minha tia orava por nós. Ela era super amiga da minha mãe. E aí, você está orando pela tua família para que eles sejam salvos? Porque o dia que eles forem salvos, eles estiverem sentados aqui, você vai olhar e vai falar assim: obrigado, Senhor. Né, Raquel? Não é, Sandra? Cadê a Sandra? Ah, veio de manhã. Não é assim? Deus olha e fala: ouvi tua oração. Agora você olha a situação difícil, você não acredita que vai se converter, você não acredita que Deus vai fazer um milagre, você não acredita que Deus vai mudar teu casamento. E aí, você não acredita? Sabe quem vai entrar no meio disso? É o diabo. Vai te oferecer uma outra mulher, vai te dar outros planos, vai te oferecer outra igreja, vai te oferecer um outro trabalho, para acabar com a tua vida com Cristo. Não acredita? O diabo vai entrar. E lembra de Mateus 17? Fica como um lunático. Sabe o que é um lunático? É um louco. Tem uma frase que eu brinco com os meus líderes, eu falo assim: parece um pato louco. Não falando deles, mas às vezes falando de alguém da igreja, né? Eu falo: nossa, fulano parece um pato louco, está fazendo tudo de doido. Nós somos ovelhas, pessoal. Nós somos filhos. Nós temos um Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Está escrito. Eu creio. E eu quero encerrar só te falando uma coisa. Você sabia que um dia todos que morreram em Cristo vão ressuscitar? Sabia? Sabia que a Bíblia diz que todos que morreram em Cristo vão ressuscitar para a vida eterna? Então, se alguém morrer, se a gente sentir dor, como eu sinto dor quando eu penso, ela não está aqui, graças a Deus porque eu posso falar dela, né? Mas estão os 2 filhos ali, ó. Quando eu penso no Paulinho, meu amigo, me dá uma dor, mas eu falo, mas um dia ele vai ressuscitar comigo e eu vou estar com ele. E eu vou falar: Paulinho, agora não precisa mais mexer no som, hein? Não tem mais som para a gente cuidar, hein, Paulinho? Um dia todos que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Sabe aquele crente que um assaltante chegou e matou o crente? Sabe aquele pastor lá em Moçambique, no norte de Moçambique, que a Farc veio e matou o pastor, degolou ele na frente dos filhos, e depois matou os filhos? Sabe desse pastor que eu estou falando? Porque ele existe, ele morreu. Pastor da Heidi Becker, da igreja dela. Esse pastor vai ressuscitar. Todos em Cristo vão ressuscitar. Ou seja, ninguém vai nos vencer, irmãos. Pode mexer nesse tabernáculo, mas tem um outro mais bonito que vai se levantar. Aumenta a tua fé. Aumenta a tua fé. Vamos ficar em pé? Eu queria fazer aqui um apelo nessa noite. Se você está aqui pela primeira vez, segunda vez, ou já está aqui há algum tempo, e você nunca deu tua vida para Jesus, você precisa se revestir de salvação. Eu li isso lá em 2 Coríntios capítulo 5. Você precisa se revestir de salvação. A salvação é algo que vem. Efésios capítulo 6 diz que a armadura do crente, fale comigo, armadura. A armadura do crente, nessa luta, o capacete é o capacete da salvação. Eu tenho que ter salvação sobre a minha vida. Então eu queria te convidar, você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, está aqui há anos e você nunca deu sua vida para Jesus, coloca a salvação hoje sobre você. Chame Jesus para ser o teu salvador. Fale para ele: Jesus, tu és o meu salvador. Isso tem que ser público. Não fui eu que inventei isso. Foi Romanos. Paulo diz em Romanos: se com a tua boca confessar é declarar que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, você será salvo. Então isso não é invenção da igreja, não é vem para frente porque nós queremos fazer uma festa com você, mas não é isso não.
Isso é, a Bíblia diz que quando um pecador se converte, há mais festa nos céus por um do que por 100 que já são convertidos. A festa é no céu. Mas você precisa sair do seu lugar e falar assim, ó, eu fiz isso já na minha vida, você precisa fazer isso. Você precisa estar no seu lugar. Aquele espírito de incredulidade em você, que te levou a acreditar em tantas coisas, que está te acompanhando, você precisa olhar para o céu e falar assim, eu vou. E quando você começa a andar, e você chega e fala, essa é a minha decisão, você está falando isso diante dos céus e da terra, a sua decisão. Por isso que tem que ser uma coisa a se confessar. Então, se nessa noite você quer falar para Jesus, Jesus, tu és o meu Salvador, e você quer se revestir de salvação, porque Ele é aquele que te perdoou todos os teus pecados, queria orar por você, queria te convidar para você vir aqui. E se você veio com alguém, e você quiser vir aqui para frente, fala para a pessoa, vamos lá comigo lá na frente, eu quero, hoje é a minha noite, eu quero entregar a minha vida para Ele, eu me revisto de salvação, para poder ter a fé que Ele tem para mim. Tem alguém que nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus? O dia que foi a minha noite, fui só eu. Talvez seja só você hoje, mas tem que ser a sua decisão, por Jesus. Quer entregar a tua vida para Ele? Vem aqui, deixa eu orar por você. Quer falar hoje, Jesus, tu és o meu Salvador, eu oro por você, te ajudo nessa oração, vem aqui para frente. Tem alguém que quer receber Jesus? Vem, pede para quem está do teu lado, vamos lá comigo, eu quero receber essa oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a glória ao Senhor Jesus. Vem cá, fica aqui. Pode vir com ela. Sim, fica com ela. Paulinho, vem cá. Só vem aqui, Mais alguém quer vir aqui para frente? Vem. Vem tomar essa decisão com Jesus. Ela já tem, né? Fica junto. Quer vir mais alguém? Eu vou orar com eles. Você está perdendo essa oportunidade de se revestir de salvação. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Ana, vamos orar. Orar com a Ana Clara aqui, eu queria que vocês orassem por ela, amém? Orem com ela e por ela. Enquanto a Raquel está orando por ela, queria que agora você fechasse seus olhos. E você, por favor, pensa naquilo que é impossível. Você não veio para frente, é porque eu creio que é porque você já tem o Senhor em você. Então agora fale para Deus, Senhor, eu quero que minha fé cresça. Eu sei que o Senhor vai mudar. Fale aquilo que você vê que está ruim na sua vida ou na tua família. Fale para Deus, Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar essa área. Eu creio que o Senhor vai mudar as finanças da minha vida. Eu creio que o Senhor vai mudar a minha história de prosperidade. Eu creio que o Senhor vai mudar a questão da salvação dos meus filhos, que hoje não estão aqui, mas eles estarão. O Senhor vai mudar isso. Eu creio na conversão do meu marido, eu creio na conversão da minha esposa, eu creio na restauração do meu casamento, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Fale para Deus, eu creio, Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti agora a nossa oração e os nossos clamores,
porque nós cremos que o Senhor é o único que pode mudar as coisas na nossa vida. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé naquilo que nós precisamos, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, naquilo que nós aguardamos e que nós muitas vezes chegamos até a duvidar. Nesta noite nós declaramos, nós não duvidamos, nós sabemos que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor disse na tua palavra, e nós declaramos como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar: as prosperidades me alcançarão. Você pode declarar isso? Pode declarar, está escrito: a prosperidade me alcançará, chegará sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha vida. Você pode declarar: nenhuma enfermidade chegará sobre a minha tenda, nenhuma enfermidade chegará sobre a minha família, nenhuma enfermidade chegará sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você pode declarar, você que é mulher, você pode declarar: eu serei uma mulher virtuosa, eu serei uma mulher que abençoará a minha casa vai prosperar, tudo que eu fizer vai prosperar. Você como homem pode declarar: eu sou o sacerdote dessa casa, o Senhor me fará um homem valente, o Senhor me fará um homem sustentador da minha casa, o Senhor me ajudará, e eu não somente protegerei a minha casa, mas eu sustentarei a minha casa. Gera esta fé agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe nesta noite. E peço que o Senhor quebre, ó Deus, toda e qualquer cadeia de Satanás sobre a nossa vida. Toda a cadeia do diabo seja quebrada em nome de Jesus. Toda incredulidade, espírito imundo, atormentador, que faz qualquer um aqui se tornar um lunático, eu te repreendo em nome de Jesus. E te ordeno: saia amarrado desse lugar agora. Saia, 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 saia agora. Não toca nessa casa, não toca nesse marido, não toca nessa esposa, não toca nesse filho. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem agora e toma nossas vidas. Você pode abrir o seu coração para Deus? Abre o seu coração para Deus e fala para o Senhor: Senhor, me enche com o teu Espírito. Pode orar, porque em Efésios diz: enchei-vos do Espírito, e não vos embriagueis com vinho. Se encha do Espírito. Enche-nos com o teu Espírito, Senhor. Ore balabassara candara la charalabaias. Rocolobalabalas surecandaralabalachaias. Robalabalas suriandaracandaralavachaias. Vem, Senhor, vem com o teu Espírito, enche essa vida, enche esse casal, enche essa família, enche agora, Senhor. Nós te imploramos, suplicamos a tua visitação e a tua graça sobre cada um de nós. Faz isso, Senhor, segundo o teu amor, segundo a tua graça. Gessiane, cadê a Gessiane? Vem cá, Gessiane. Nós vamos cantar a primeira música que nós cantamos. Foi a primeira música? Qual foi a primeira música? Teu amor não falha. Nós vamos cantar essa música, só que nós vamos cantar ela cheios de fé, amém? E você, no meio dessa oração, dessa música, dessa adoração, você vai falar: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E naquilo que você estiver pensando, isso está ruim, você vai olhar e vai falar: isso vai mudar. O Senhor vai mudar isso na minha vida. O Senhor vai transformar isso na minha vida. O Senhor vai mudar essa história. O Senhor vai mudar minha casa. O Senhor vai mudar meu casamento. O Senhor vai mudar, porque o teu amor não falha. Deus não falha. O que Ele disse, Ele vai fazer. Amém? Vamos adorar o Senhor.
eu fosse alcançar. Teu amor não falha e nunca falhará, porque Deus é fiel. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Diga mais uma vez: Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. diga com toda a sua fé: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aplauda ao Senhor Jesus, que o seu amor não falha. Aleluia. Dá a mão para quem está do seu lado. Assim que eu te abençoar, se você precisar de oração, você vai vir aqui para frente. Nós vamos orar por você aqui na frente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Se a tua fé for forte, for grande, você vai entender isso. Pode durar uma noite o choro, mas no outro dia você sabe que o Senhor vai fazer algo. Então tem que ter uma fé maior. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, que a unção de Deus esteja sobre você, que você cresça na fé, que a tua esperança em Cristo, a bendita esperança do Salvador, Jesus, e daquele que nos sustenta firmes, que é o nosso pastor, cresça em sua vida, e a Ele, aquele que está sentado no trono, a Jesus, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, vai na paz, Deus te abençoe. Dá um beijo na tua família. Fale para quem está do teu lado: quanto mais fé, mais do reino na sua vida. Amém? Vem para frente, você que precisa de oração. Nós vamos orar por você aqui na frente. Ali vai estar o ministério profético. Aqui vai estar o pessoal da oração, os nossos pastores, presbíteros, bispos. Vem para frente que nós vamos orar com você. Vai na paz.
Pegue a informação sobre a cura interior e libertação lá no quiosque. Quinta-feira temos o nosso culto. Deus te abençoe. Uma semana de muita graça, em nome de Jesus.